Como assim? O seu objetivo, como empresário, é ganhar dinheiro, não é? O senhor quer obter o maior lucro possível, não é? Então, por que o senhor quer lutar durante anos, ganhando uns tostões por tonelada vendida, ao invés de aceitar uma fortuna em troca do metal Reading? Por quê? Porque é meu. O senhor conhece essa palavra. O homem suspirou e se levantou. Espero que o senhor não venha se arrepender de sua decisão, senhor Reading, disse ele. Seu tom de voz, porém, dava a entender o contrário. Passe bem, disse Reading. Creio que devo avisá-lo de que o Instituto Científico Nacional pode publicar um documento oficial condenando o metal Reading. É um direito seu. Esse documento dificultaria as coisas para o senhor. Sem dúvida. Quanto às outras consequências, o homem deu de ombros. Vivemos numa época em que é preciso cooperar. Atualmente, é importante ter amigos. O senhor não é um homem popular, senhor Reading. Aonde quer chegar? Certamente o senhor sabe. Não sei, não. A sociedade é uma estrutura complexa. Há muitas questões diferentes aguardando uma decisão. Nunca se sabe quando uma dessas questões vai ser resolvida, e qual vai ser o fato decisivo no equilíbrio delicado. Estou sendo claro? Não. A chama vermelha do aço sendo fundido iluminou o crepúsculo. Um brilho alaranjado, quase dourado, tomou a parede atrás da mesa de Reading. O brilho lentamente passou por sua testa. Havia uma serenidade imperturbável em seu rosto. O Instituto Científico Nacional é um órgão do governo, senhor Reading. Há certos projetos de lei em tramitação no legislativo que podem ser aprovados ou não a qualquer momento. Os homens de negócios estão particularmente vulneráveis nos dias de hoje. Certamente o senhor me entende. Reading se levantou. Estava sorrindo. Parecia que toda a tensão havia desaparecido. Não, Dr. Potter, disse ele, não entendo. Se entendesse, teria que matar o senhor. O homem andou até a porta, mas parou e encarou Reading com um olhar que, pelo menos desta vez, só exprimia pura curiosidade humana. Reading permanecia imóvel, a luz alaranjada que se movia pela parede, de mãos nos bolsos, tranquilo. O senhor podia me dizer, perguntou o homem, cá entre nós, apenas por uma questão de curiosidade, por que o senhor está fazendo isso? Reading respondeu, calmo, vou lhe dizer. O senhor não vai entender. Sabe por quê? Porque o metal Reading é bom. Dagny não compreendia porque o senhor Movin, da companhia de chaves e sinais, de repente tinha avisado que não entregaria o restante da encomenda. Não. Acontecerá nada. Dagny não entendia o que poderia ter acontecido, e a companhia não dava nenhuma explicação. Fora Connecticut na mesma hora, a fim de falar com o senhor Movin pessoalmente, mas a entrevista só servirá para ela ficar ainda mais perplexa. O senhor Movin dissera que não continuaria fazendo chaves de metal Reading. A única explicação que dera foi a seguinte: tem muita gente que não está gostando disso. Ao dizê-lo, o homem evitou o olhar de Dagny. Não gostam de quê? Do metal Reading ou de o senhor estar fazendo as chaves? Das duas coisas. Creio eu. As pessoas não gostam. Não quero arranjar confusão. Que espécie de confusão? Qualquer uma. O senhor sabe de alguma coisa que se diga contra o metal Reading que seja verdade? Ora, quem sabe o que é verdade? Aquela resolução do Conselho Nacional da Indústria Metalúrgica. Escute, o senhor trabalhou com metal a vida toda. Há 4 meses o senhor vem trabalhando com metal Reading. O senhor não sabe que é a melhor coisa que já foi inventada. Ele não respondeu. O senhor não sabe disso. O senhor Movin desviou a vista. O senhor não sabe que é verdade. Ora, senhorita Taggart, eu sou um negociante. E dos pequenos. Só quero ganhar dinheiro. E como é que o senhor pensa que se ganha dinheiro? Mas ela sabia que era inútil. Olhando para o rosto do senhor Movin, vendo aqueles olhos ariscos, Dagny experimentou a mesma sensação que tivera certa vez num trecho longínquo de uma linha ferroviária, quando uma tempestade derrubou os postes telefônicos. As comunicações haviam sido interrompidas, as palavras haviam se transformado em sons que não transmitiam nada. Era inútil discutir, pensou ela, e se perguntou como é que havia pessoas que nem refutavam uma argumentação nem a aceitavam. No trem, irrequieta, a caminho de Nova York, Dagny decidiu que o senhor Movin não tinha importância. A única coisa importante era encontrar alguém que fabricasse as chaves. Estava pensando numa série de nomes, tentando resolver quem seria mais fácil de convencer, comover ou subornar. Assim que entrou em seu escritório, percebeu que alguma coisa havia ocorrido. Percebeu o silêncio anormal. Os rostos dos funcionários virados para ela como se todos esperassem pelo momento de sua chegada e ao mesmo tempo temessem. Ed Villers se levantou e caminhou em direção à porta da sala de Dagny, como se soubesse que ela compreenderia e o seguiria. Ela vira seu rosto. Fosse o que fosse, pensou, era lamentável que o tivesse magoado tanto. O Instituto Científico Nacional, disse ele, calmo, quando os dois ficaram a sós na sala dela, publicou um documento desaconselhando o uso do metal Reading. E acrescentou, deu no rádio. E nos jornais vespertinos. O que disseram? Dagny, não disseram nada. Quer dizer, disseram, mas não disseram nada. Isso é o mais terrível. Villers se esforçava para manter a voz tranquila. Não conseguia controlar as palavras, que eram arrancadas de sua boca por uma indignação perplexa de criança que grita ao encontrar o mal pela primeira vez. O que eles disseram, Ed? Eles. É melhor você ler. Apontou para o jornal que deixará na mesa dela. Não disseram que o metal Reading não presta. Não disseram que oferece qualquer perigo. O que fizeram foi, abriu as mãos e as deixou cair, num gesto de impotência. Bastou um relance para Dagny entender o que eles haviam feito. Talvez seja possível que, após um período prolongado de uso intenso, uma fissura apareça subitamente, embora não se possa prever a duração desse período. Não é possível no momento descartar completamente a hipótese de uma reação molecular por enquanto desconhecida. Embora a resistência do metal à tração seja claramente comprovada, certas questões referentes ao seu comportamento sob condições excepcionais de tensão não podem ser descartadas. Ainda que não existam provas de que se faça necessário proibir a utilização do metal, seria recomendável a realização de mais estudos referentes às suas propriedades. Não podemos contra-atacar. Não há como responder a isso, disse Ed, devagar. Não podemos exigir uma retratação. Não podemos mostrar os resultados de nossos testes nem provar nada. Eles não disseram nada. Não declararam nada que possa ser refutado de modo a abalar a reputação profissional deles. É uma covardia. Coisa de vigarista ou chantagista. Mas Dagny é o Instituto Científico Nacional. Dagny concordou com a cabeça, em silêncio. Ficou parada, o olhar fixo em algo do lado de fora da janela. No fim de uma rua escura, as lâmpadas de um anúncio acendiam e apagavam, como se piscassem para ela com malícia. Ed fez um esforço e acrescentou, como um militar que apresenta um relatório de combate, as ações da Taggart caíram vertiginosamente. Ben Neal largou o serviço. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores Rodoviários e Ferroviários proibiu seus membros de trabalhar na linha Rio Norte.
Jim saiu de Nova York. Dagny tirou o chapéu e o casaco, atravessou a sala lentamente, muito lentamente, sentou-se à sua escrivaninha. Viu um envelope pardo, grande, à sua frente, era da siderúrgica Riaden. Foi entregue por mensageiro especial, logo depois que você saiu, disse Ed. Dagny pôs a mão no envelope, mas não o abriu. Sabia o que era, o projeto da ponte. Depois de algum tempo, ela perguntou, quem emitiu aquele documento? Ed olhou para ela e deu um sorriso breve e amargo, sacudindo a cabeça. Não. Também pensei nisso. Telefonei para o instituto e perguntei. Não. Foi emitido pelo escritório do Dr. Floyd Ferris, o coordenador do instituto. Dagny não disse nada. Ainda mais. O Dr. Stadler é o chefe do instituto. Ele é o instituto. Ele deve ter sabido. Ele permitiu. Se foi feito em nome dele. Dr. Robert Stadler. Você se lembra, quando estávamos na faculdade, quando falávamos sobre os grandes homens, os homens de puro intelecto, e a gente sempre incluía o nome dele, e parou. Desculpe, Dagny. Sei que não adianta dizer nada. Mas. Dagny permanecia imóvel, apertando o envelope. Dagny, disse ele. Em voz baixa, o que está acontecendo com as pessoas? Por que aquele documento teve impacto? É uma difamação tão óbvia, tão porca. Seria de esperar que qualquer pessoa honesta jogasse uma coisa dessas no lixo. Como é que uma raiva suave, desesperada, rebelde, fez com que sua voz falhasse? Como é que as pessoas engoliram isso? Elas não viram. Não raciocinaram. Dagny. Como é que as pessoas fazem isso e como é que podemos conviver com essa situação? Calma, Ed, disse ela, calma. Não se desespere. O prédio do Instituto Científico Nacional ficava à margem de um rio em New Hampshire, isolado num morro, a meio caminho entre o rio e o céu. A distância parecia um monumento solitário numa mata virgem. As árvores haviam sido cuidadosamente distribuídas e as estradas, estendidas como se cortassem um parque. Viam-se os telhados de uma cidadezinha num vale ao longe. Mas nada chegava muito perto do edifício, para não lhe diminuir a austeridade. O mármore branco das paredes lhe emprestava uma grandeza clássica. A composição de suas massas retangulares lhe dava a limpeza e a beleza de uma fábrica moderna. Era um prédio bem arquitetado. Visto do outro lado do rio, dava uma sensação de reverência e parecia um monumento a um homem vivo cujo caráter tinha a nobreza das linhas do prédio. Sobre o pórtico, o mármore ostentava uma dedicatória, a mente destemida. A verdade sagrada. Num corredor silencioso e nu, havia uma pequena placa de bronze, entre dezenas de outras placas em outras portas, com o nome, Dr. Robert Stadler. Aos 27 anos, o Dr. Stadler havia escrito um tratado sobre raios cósmicos que demolira a maioria das teorias dos cientistas que o precederam. Os que o seguiram constataram que as descobertas dele constituíam a base de todas as pesquisas posteriores. Aos 30, ele já era reconhecido como o maior físico de sua época. Aos 32 anos, se tornou chefe do Departamento de Física da Universidade Patrick Henry, num tempo em que a grande instituição ainda merecia sua glória. De Stadler afirmara um escritor, talvez, de todos os fenômenos do universo que o Dr. Robert Stadler estuda, nenhum seja tão miraculoso quanto o seu próprio cérebro. Foi Stadler quem, certa feita, corrigiu um aluno, pesquisa científica livre. O segundo adjetivo é redundante. Aos 40 anos, o Dr. Stadler se dirigiu à nação endossando a criação de um Instituto Científico Nacional. Liberemos a ciência da tirania do dólar, pediu ele. Era uma questão polêmica. Um grupo de cientistas obscuros havia discretamente lançado o projeto de lei e o fizera passar por todos os trâmites da legislatura. Havia certa hesitação em relação ao projeto, uma dúvida, um mal-estar indefinível. O nome do Dr. Robert Stadler teve sobre a nação um impacto semelhante ao dos raios cósmicos que ele estudará. Todas as barreiras cederam. A nação construiu prédio de mármore como uma dádiva pessoal a um de seus maiores filhos. O escritório do Dr. Stadler no instituto era uma saleta que parecia o escritório do guarda-livros de uma firma em dificuldades. Havia uma escrivaninha barata e feia de carvalho amarelo, um arquivo, duas cadeiras e um quadro negro no qual se viam algumas fórmulas matemáticas. Sentada numa das cadeiras, encostada a uma parede nua, Dagny achou que o escritório tinha um ar de ostentação e elegância, ao mesmo tempo ostentação, porque parecia indicar que seu ocupante tinha grandeza suficiente para se permitir um cenário tão modesto, elegância, porque ele de fato não precisava de mais nada. Dagny já se encontrara com o Dr. Stadler em algumas ocasiões, em banquetes promovidos por grandes empresários ou sociedades de engenheiros, em homenagem a uma ou outra causa meritória. Ela comparecia a tais eventos com tanta relutância quanto o próprio Stadler, e percebeu que o cientista gostava de conversar com ela. Senhorita Taggart, disse-lhe ele certa vez, jamais espero encontrar inteligência onde quer que seja. Encontrá-la aqui é um espanto e um alívio. Dagny viera a seu escritório pensando nessa frase. Estava agora imóvel em sua cadeira, observando com olhos de cientista, sem ideias preconcebidas, desapaixonadamente, querendo apenas ver e entender. Senhorita Taggart, disse ele, alegre, sinto certa curiosidade em relação